Iremos falar agora sobre congruência e semelhança entre triângulos. Duas figuras são congruentes quando as medidas de seus lados e ângulos correspondentes são iguais. O triângulo possui 6 elementos, 3 lados e 3 ângulos, e são esses elementos que vão determinar a congruência dos triângulos. Para determinar se dois triângulos são congruentes, é preciso verificar apenas 3 elementos, de 4 formas diferentes, pois existem 4 casos de congruência de triângulo. O primeiro caso de congruência de triângulos é o caso lado-lado-lado, onde precisamos verificar se os 3 lados correspondentes dos triângulos são iguais, como nesta imagem, em que podemos observar que os 3 lados correspondentes do triângulo vermelho são exatamente iguais aos lados correspondentes do triângulo azul. Portanto, o triângulo vermelho e o triângulo azul são congruentes. O segundo caso é o lado-ângulo-lado, onde precisamos verificar dois lados correspondentes de um triângulo e o ângulo formado entre esses dois lados, como nessa imagem à direita, em que um lado do triângulo vermelho é igual a 2, o outro lado é igual a 3 e o ângulo formado entre esses dois lados é igual a 90 graus. Olhando para o triângulo azul, percebemos que ele também tem um lado igual a 2, o outro lado igual a 3 e o ângulo entre esses dois lados igual a 90. Portanto, esses dois triângulos são congruentes, ou seja, iguais. O terceiro caso é ângulo-lado-ângulo, onde precisamos verificar dois ângulos correspondentes nos triângulos e o lado entre esses dois ângulos, como podemos verificar na figura do canto inferior esquerdo. No triângulo vermelho, um ângulo é igual a 56,31 graus. O outro ângulo é 90 graus. E o lado entre esses dois ângulos é igual a 2. Olhando para o triângulo azul, percebemos que temos o ângulo de 56,31 graus e também temos o ângulo de 90 graus. E o lado entre esses dois ângulos também é igual a 2. Portanto, esses dois triângulos são congruentes. O quarto caso é o lado ângulo oposto, onde devemos verificar dois ângulos correspondentes entre os triângulos e um lado oposto a um desses ângulos, como ocorre na figura do canto inferior direito. No triângulo vermelho, verificamos o ângulo de 56,31 graus e o ângulo de 90 graus. E o lado oposto aos 56,31 graus, verificamos que é igual a 3. E esse padrão se repete no triângulo azul. Temos o ângulo de 56,31 graus, o ângulo de 90 graus, e o lado oposto ao ângulo de 56,31 graus também é igual a 3. Portanto, esses dois triângulos, eles são iguais, ou seja, congruentes. Dois triângulos são semelhantes quando possuem ângulos correspondentes congruentes, ou seja, iguais, e lados correspondentes proporcionais. Como os lados são proporcionais, então se dividirmos esses lados correspondentes, vamos chegar sempre a um mesmo valor, a uma constante k, que chamamos de razão de proporcionalidade. Para determinar se dois triângulos são semelhantes, é preciso verificar apenas algumas de suas medidas, de 3 formas diferentes, pois existem 3 casos de semelhança de triângulos. O primeiro caso de semelhança de triângulos é o caso lado-lado-lado, onde devemos verificar os 3 lados correspondentes dos triângulos e encontrar a razão de proporcionalidade, como nesta imagem, em que podemos verificar os 3 lados correspondentes desses dois triângulos e encontrar a razão de proporcionalidade igual a 3. 15 dividido por 5 é igual a 3, 9 dividido por 3 é igual a 3 e 12 dividido por 4 é igual a 3. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes e, além de terem os lados correspondentes proporcionais, também têm os ângulos correspondentes iguais. O segundo caso é o lado-ângulo-lado, onde devemos verificar se dois lados do triângulo são proporcionais e o ângulo formado entre esses dois lados é igual, como essa imagem à direita, em que, se verificarmos os lados correspondentes dos triângulos, encontramos uma razão de proporcionalidade. 20 dividido por 5 é igual a 4, 16 dividido por 4 é igual a 4. Portanto, a razão de proporcionalidade é 4. Além disso, o ângulo formado entre os lados de 5 e de 4 cm
é igual a 36,37 graus, que é o mesmo ângulo formado entre os lados de 20 centímetros e 16 centímetros. Portanto, verificando a proporcionalidade entre esses dois lados e também a igualdade do ângulo formado entre esses dois lados, podemos então afirmar que esses dois triângulos eles são semelhantes. O último caso é o caso ângulo-ângulo, em que precisamos verificar apenas dois ângulos correspondentes nos triângulos. Nessa figura abaixo, olhando para os dois triângulos, podemos verificar dois ângulos em vermelho, o 36,87 graus e o 90 graus. Esses dois ângulos eles são correspondentes e iguais nos dois triângulos. Portanto, analisando apenas esses dois ângulos, podemos concluir que esses dois triângulos são semelhantes. Agora iremos para alguns exercícios sobre o assunto de congruência e semelhança entre triângulos. O primeiro, qual o valor de x nos triângulos a seguir? Podemos observar a imagem. Alternativa A, 48 centímetros. Alternativa B, 49 centímetros. Alternativa C, 50 centímetros. Alternativa D, 24 centímetros. Ou alternativa E, 20 centímetros. Bom, a gente pode observar que os dois triângulos eles são semelhantes pelo caso AA. Só que, entretanto, o x é a medida do lado EF do triângulo maior, que, por sua vez, ele é correspondente ao lado CB do triângulo menor. E assim, para a gente descobrir a medida desse lado, podemos usar o teorema de Pitágoras. Ou seja, 30 ao quadrado vai ser igual a 18 ao quadrado mais y ao quadrado, que o y vai ser de CAB. Vai dar 900, vai ser igual a 324 mais y ao quadrado. Colocamos o 324 por outro lado. Então, vai ficar y ao quadrado igual a 900 menos 324. Y ao quadrado vai ser igual a 576 e y vai ser igual a 24. Aí, como os lados do triângulo são proporcionais, aí para descobrir a medida de x, basta usar a proporção entre os lados. Ou seja, 18 está para 36, assim como 24 está para x. O 24 que a gente acabou de encontrar. Aí, fazendo meio pelos extremos, 18x vai ser igual a 36 vezes 24. 18x vai ser igual a 864. X vai ser 864 dividido por 18. O x vai ser igual a 48 centímetros. E assim encontramos o resultado, que é a alternativa A. Bom, o segundo exercício é do Enem de 2013, que diz o seguinte: o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? A, 1 metro, B, 2 metros, C, 2,4 metros, D, 3 metros, E, 3 raios de 6 metros. Então, bom, nessa questão, a gente sabe que o triângulo ADB ele é semelhante ao triângulo AEF, pois ambos possuem um ângulo igual a 90 graus e um ângulo comum. Logo, eles são semelhantes pelo caso AA. Sendo assim, a gente pode escrever a seguinte proporção. 6 está para x mais y, assim como h está para x. Fazendo meio pelos extremos, vemos que 6x é igual a h, que multiplica x mais y. Por outro lado, o triângulo ACB e FEB também são semelhantes, pelas mesmas razões que foi apresentada anteriormente. Então, teremos a proporção. 4 está para x mais y, assim como h está para y. Resolvendo meio pelos extremos, temos que 4y é igual
H que multiplica x mais y. Notando que as equações 1 e 2, podemos anotar assim, apresentam a mesma expressão após o sinal. Então, podemos dizer que 6x é igual a 4y. Então, x vai ser igual a 4 sobre 6y. Simplificando, temos que x é igual a 2 sobre 3y. Colocando isso, na equação vai ficar igual a 4y é igual a h que multiplica 2 sobre 3y mais y. 4y vai ser igual a h que multiplica 5 sobre 3h. O h vai ser igual a 2,4 metros, ou seja, alternativa C. Agora é a sua vez. Tenham bons estudos e espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los.